Palavra de Deus, domingo, o 26º do tempo comum. Uma oportunidade clara para celebrarmos o mistério da nossa fé, o encontro comunitário e, acima de tudo, refletir sobre a nossa caminhada, o nosso destino, os desdobramentos da nossa fé na vida do dia a dia, na luta da família, na luta da comunidade, a nossa relação com a sociedade. O 25º e o 26º domingos do tempo comum trazem para nós o tema da pobreza, do nosso olhar sobre os necessitados e principalmente aqueles que são os preferidos de Jesus, aqueles que necessitam do resgate da sua condição e principalmente da sua dignidade humana. O texto do Evangelho deste 26º domingo nos traz a famosa parábola do rico e do pobre Lázaro. Este rico não tem nome, Lázaro significa Deus ajuda. A palavra de Deus quer trazer para nós toda uma proposta consciente da nossa sensibilidade ou da nossa insensibilidade. Associando a primeira leitura do livro da profecia de Amós, que nós ouvimos também semana passada, quando se falava das adulterações dos pesos e das medidas, e colocando então a situação sobre os pobres, os oprimidos, a palavra de Deus nesse domingo continua refletindo sobre as intervenções de Amós, sobre as lideranças da capital de Israel, a Samaria. Aqueles então que viviam com festas envoltos de tantos adornos e se tornavam insensíveis e incapazes de enxergar aqueles que estavam à porta de sua casa, à porta de seus banquetes. Esse é um ponto fundamental na associação das leituras. A fé que nós celebramos tem nos tornados sensíveis ou insensíveis? O Cristo que ouvimos pela palavra, o Cristo que comungamos, o Cristo que adoramos, o Cristo que glorificamos, nós temos enxergado apenas no ato, no rito celebrativo, ou nós conseguimos levar aquilo que celebramos para o nosso dia a dia, para enxergar. Podemos tantas vezes estar com os olhos, com os ouvidos abertos, mas não querer enxergar e não querer ouvir aquilo que é essencial. Por isso a palavra ela é provocativa, por isso a palavra é taxativa nesse sentido de mexer com cada um de nós. Amós, na primeira leitura, então, diante de uma conjuntura política e econômica do século VIII, que provocou uma profunda separação entre ricos e pobres, ele condena esta atitude das lideranças do rei, principalmente por esta insensibilidade. Nós participamos todo domingo de um banquete, o banquete da vida, o pão da vida, aquele que se entregou, aquele que se humilhou para que todos nós pudéssemos ter vida. Qual é o sentido desta relação que nós fazemos para a nossa vida, para o exercício de nossa fé, diante desta sensibilidade e diante da nossa insensibilidade? Por isso, na segunda leitura, na carta de São Paulo a Timóteo, também em continuidade com a liturgia de semana passada, nós temos a grande experiência do cristão ideal. Primeiro, aquele que combate o combate da fé. E quando nós falamos de combater a fé, não significa agredir, não significa atingir pessoas de outras denominações religiosas, mas significa, acima de tudo, manter a fidelidade àquilo que nós professamos. Ou seja, significa viver a fidelidade e a constância diante
do propósito que nós assumimos. A leitura fala da grande profissão de fé que Timóteo faz diante de uma comunidade, diante de muitas testemunhas. Eu, você, já fizemos tantas vezes, a cada missa que nós celebramos, nós, principalmente aos domingos, nas solenidades, nós professamos a nossa fé. E esta atitude, que não é apenas uma repetição de umas palavras, de uma fórmula, mas que traz justamente as consequências para a nossa vida. Por isso, somos convidados, na segunda leitura, a assumir atitudes de justiça, de piedade, de fé, e em vista da conquista da vida eterna. Aquilo que nós realizamos ou que realizaremos a partir da fé em relação ao outro, aqui nesse tempo presente, será fundamental para construirmos a nossa participação no céu. Por isso, o texto do Evangelho demonstra para nós todo o sentido de um grande abismo que se criou. Esse abismo, uma esfera espiritual, não foi construída simplesmente no agora, mas consequência das nossas atitudes terrenas. Então nós devemos nos perguntar se, diante do nosso comportamento, diante de nossas atitudes, se nós estamos também, talvez não criando esse abismo de uma relação, com Deus e uma relação com o outro, a partir das nossas atitudes aqui na realidade terrena, principalmente através do aspecto da insensibilidade. Então desejo a você que a experiência da Palavra de Deus neste final de semana, uma experiência sensível, uma experiência que abra os olhos, que abra os ouvidos, nos ajude a diminuir tantos abismos que existem nas relações com as pessoas, nas relações familiares, na vida da comunidade, na vida da igreja, e que às vezes nos impede então de ter essa certeza do nosso caminho do céu. Uma boa celebração para você neste final de semana e que Deus lhe abençoe e que a gente possa ser decisivo em nossas atitudes.